Eu quero trabalhar honesto e Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Vamos ligar as câmeras, colocar presença no chat. Estava com saudade já. Comecei a aula hoje com uma música que eu acho que a maioria aqui não conhece, né? Porque não é da época de vocês. Chamada Fábrica. É uma música do Legião Urbana que fala sobre os conflitos entre a burguesia e o proletariado, o operariado. É uma música da década de 80, mas que fala de inquietações do século XIX, século XVIII, quando a Revolução aconteceu, né? E também de vários movimentos do século XX. Eu trouxe essa música para abrir nossa aula de hoje, porque nós vamos falar da primeira grande crise do capitalismo, né? Vamos começar nossa aula falando sobre isso. Então, eu convido vocês a abrir o material de vocês na página 24, capítulo 14, período entre guerras. Vamos lá? Abrindo o material. Nós vamos trabalhar o período entre 1818, final da Primeira Guerra Mundial, e 1939, início da Segunda Guerra Mundial, tá? Durante esse período aqui, ocorreram dois movimentos históricos importantes, a crise de 29 e o surgimento dos regimes totalitários. Nós falaremos dos dois. Na aula de hoje, vamos falar só sobre a crise de 1929, ok? Vamos ligar as câmeras, gente, pelo amor de Deus, parece que eu fico falando com nada. Vou começar a aula
fazendo o que eu pedi para vocês fazerem lá no Alunos Book. Quando eu coloco assim, olha, vamos ler o capítulo, atentos às expectativas de aprendizagem, é porque eu quero que antes de ler o capítulo, você busque aqui nesse quadrinho, à sua esquerda, o que você precisa saber. Ok? Então, primeiro ponto, conhecer as principais causas e consequências da crise econômica de 1929, bem como as ações tomadas para superá-la. Compreender o surgimento do avanço do nazifascismo, identificando suas principais características, seus principais líderes e sua relação com a Segunda Guerra Mundial. Conhecer as motivações da crise da Guerra Civil Espanhola, dos grupos que se confrontavam, né, suas ideologias e participação da Alemanha nazista no conflito. Então, nesse primeiro momento, na aula de hoje, nós vamos ficar só com a primeira expectativa, tá? Conhecer as causas e as consequências da crise de 29. O material de vocês abre com um texto falando dos 10 anos da crise de 2008. É importante lembrar, né, disso aqui, porque quando se fala da crise de 1929, parece que o capitalismo só passou por uma crise. Se você jogar lá no Google, crise do capitalismo, vai aparecer várias. É um sistema frágil, como os outros, né? Já falamos dessa questão de ideia de perfeição em sistema que não existe, né? Mas nós estamos entrando em outra crise do capitalismo, porque esse momento que nós estamos vivendo deixará aí uma herança econômica pesada, né? Uma vez que boa parte das empresas estão precisando ficar fechadas, as pessoas estão consumindo menos de tudo, né? Então, precisaremos ter muita sabedoria para enfrentar as coisas daqui para frente, né? O texto fala dos 10 anos da falência de um banco, né? E o que isso provocou em 2008. Em 2008 nós vivemos uma crise que começou também nos Estados Unidos, né? E atingiu aí vários países. Na época, nosso presidente era o Luiz Inácio e ele fez uma referência histórica a essa crise, né? Dizendo que ela chegaria aqui uma marolinha. E isso virou questionamento para muito tempo, né? Na verdade, quando ele falou isso, ele tentou evitar com que o desespero tomasse conta da população, porque se o presidente fala que essa crise detonaria nossa economia, mais que depressa as pessoas iriam parar de consumir, né? Iam começar a ficar com medo e esse medo provocaria diminuição do consumo. Por que a gente está falando disso aqui? Para que vocês entendam que, de tempos em tempos, esse sistema passa por momentos de fragilidade. Seja ligado a fatos históricos, como foi a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, ou por dificuldades e estratégias incorretas dentro do mercado econômico, tá? Esse momento que nós estamos vivendo não tem como o mercado imaginar anteriormente, né? Então, a partir de agora, as práticas precisarão ser pensadas, analisadas. Agora, o que aconteceu em 1929 foi um pouquinho diferente. Para falar disso, nós precisaremos recordar uns capítulos aí que estudamos atrás, na verdade 2, né? Quando nós estudamos o imperialismo ou neocolonialismo e quando estudamos a Primeira Guerra Mundial. No final do século XIX, nós estudamos o neocolonialismo ou o imperialismo. E quando estudamos isso, falamos das práticas monopolistas dos estados, que os estados praticavam, né? Vocês, inclusive, fizeram uma pesquisa, não sei se lembram, né? Sobre os trustes, os holdings, os cartéis, né? O que era, quais eram as práticas utilizadas por essas potências. Então, recordando, no final do século XIX, a fim de sanar as necessidades da segunda revolução industrial, as potências europeias e também o Japão e os Estados Unidos partilharam a África e a Ásia em campos de influência econômica, a fim de manter matéria-prima, mercado consumidor,
para esse momento da segunda revolução industrial. As disputas territoriais, as disputas por influência entre essas potências se intensificaram no final do século XIX e fizeram que no início do século XX nós vivêssemos a Primeira Guerra Mundial, né? Que foi um momento de extrema fragilidade da nossa história, um momento não tanto esperado como foi, né? Nós falamos disso lá atrás, quando teve início, não se imaginava os rumos que essa guerra iria tomar e a força que ela atingiu. Então, quando essa guerra acaba, em 1918, a Europa está destruída, né? Nós vamos perceber aqui a emergência, né, o desenvolvimento de uma nova potência, que é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, nesse momento, vai querer o quê? Vai querer ampliar a sua influência nos mercados internacionais. E a forma que os Estados Unidos vinham de fazer isso era aumentando a sua produção. Então, a crise que nós vamos estudar agora, a crise de 1929, é uma das causas, o caminho para a Segunda Guerra Mundial, né? E é uma crise que vai influenciar mudanças de postura, mudanças em relação ao consumo e mudança também de estratégia do Estado. Porque os Estados Unidos, desde o seu processo de independência, formação do seu Estado, a expansão territorial, tudo que nós já estudamos aqui, sempre privou pelo liberalismo econômico. Então, o que é o liberalismo econômico? É a não intervenção do Estado na economia. O que nós vamos vivenciar depois da Primeira Guerra Mundial é uma corrida, uma euforia muito grande de superprodução, pautado no liberalismo, na ideia de Estado mínimo, tá? Vamos começar a falar um pouquinho da Primeira Guerra, né, em si, porque quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o centro de finanças do mundo passa a ser os Estados Unidos, né? Que passam a divulgar as suas ideias econômicas e passam a ser os credores, ou seja, emprestar dinheiro para as potências que sempre mandaram no mundo até a Primeira Guerra Mundial, né? A Inglaterra, a França, a Alemanha. E aí, nesse momento, os Estados Unidos vão começar também a ter umas medidas protecionistas, né? Para poder o quê? Ampliar o seu desenvolvimento interno, fazer com que as pessoas consumissem mais os seus produtos dentro e fora do seu país, impedindo que as mercadorias de outros países entrassem dentro dos Estados Unidos, forçando a população a consumir esse produto lá dentro, né? Quando a Primeira Guerra acaba, nós estamos em 1918. Então, nós vamos entrar na segunda década do século XX num momento de euforia, mas uma euforia que só existia nos Estados Unidos. Na Europa, era um momento de quê? De reconstrução, de repensar em estrutura de Estado, de reorganização de grupos políticos, de repensar de causas operárias. Então, enquanto a Europa estava reconstruindo, reestruturando, novos estados estavam sendo formados, foi o fim de impérios, nascimento de novos estados, os Estados Unidos estavam o quê? Em um momento de graça e euforia, aproveitando a decadência dessas potências, ok? Então, durante esse momento, o que ele vai fazer? Ele vai ampliar seu sistema de produção, né? A agricultura vai começar a produzir muito mais do que a sua capacidade de consumo, a indústria também vai produzir muito mais. Travou? Pra mim, travou. Pra mim também. Eu acho que não é o professor, eu caiu. acho que é o Zoom que tá travando.
Pô, ela caiu, eu acho, hein? Ela caiu. É. Então, se não falta de... Camila, agora você é o host. Lá vamos nós. Real. Ah, não, aí, ó. Marcela voltou. Voltou. Tá sem volume, Marcelo. Voltou. E aí foram pensadas novas formas de organização, de alimentação, Ah, tá, voltou. o que foi mudando também o sistema de produção, ok? Não sei o que aconteceu aqui não, que a internet estava inteirinha aqui para mim. Bom, vamos lá. Então, esse momento nós vamos chamar um momento de superprodução. É quando você produz muito mais do que a sua capacidade de consumir, né? O seu estado, no caso, consumir. E aí eu vou lembrá-los de uma prática mercantilista que também serve para este momento, apesar de que estarmos falando de liberalismo, né? Que é a balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? É quando eu vendo mais do que eu compro de outros estados. Se eu consigo fazer isso, economicamente está tudo certo. Eu vou vender mais e vou comprar menos. Se eu vendo mais e compro menos, vai estar tudo certo aqui dentro. Eu vou conseguir manter a minha indústria. Só que o que os Estados Unidos fazem nessa época aqui? Eles aumentam os impostos dos produtos de outros lugares para dificultar o acesso a esses produtos, para que o estadunidense consuma mais os produtos internos, ao mesmo tempo que ele queria vender os seus produtos para outros estados, tá? Então, olha lá, há uma concentração de investimento dentro do próprio país e a diminuição de empréstimo para outros países durante a década de 20. Dificuldade dos países europeus em exportar as mercadorias para os Estados Unidos devido às tarifas protecionistas. Então, se as tarifas eram muito altas, o preço do produto ficaria muito alto lá dentro, ninguém ia preferir consumir um produto inglês, por exemplo, ao invés de um estadunidense. Essa foi a forma que os Estados Unidos desenvolveram, pensaram, para poder fazer com que o consumo dos produtos deles fossem sempre maiores, ok? A diminuição das importações, eles param de comprar de outros países, né? E que se soma também ao atraso do pagamento das dívidas. Os países que pegaram dinheiro prestado com eles não ia conseguir pagar porque as medidas protecionistas que eles mesmos adotaram eram difíceis, né, para o desenvolvimento dos outros estados. E aí é que vem a crise que a gente vai falar aqui. No início da década de 20, então, foi o período de euforia, bem-estar, né? Então, vai nascer ali uma sociedade consumista, que o comportamento deles vão mudar. A ideia de que eles precisavam consumir, o Estado, a indústria vai produzir uma propaganda que leva essas pessoas a consumirem cada vez mais. E a gente sabe, né, qual que é a relação do estadunidense com o consumo, e o consumo exacerbado, né, até hoje. É nesse momento aqui que nasce esse desejo, essa visão consumista exagerada. Só que, com as medidas protecionistas adotadas pelos Estados Unidos, internamente alguns movimentos começaram a acontecer, tá? As pessoas buscavam dinheiro em bancos privados para poder aumentar as suas empresas, produzirem mais, investirem em outras tecnologias. Só que eles começaram a produzir muito mais do que a sua capacidade de consumir. Se eles produziam muito mais do que a sua capacidade de consumir, eles precisavam ter um mercado internacional forte. Só que como as nações europeias estavam tendo dificuldade de vender para os Estados Unidos, elas passam a não comprar como compravam antes, até porque
elas estão passando por uma crise. Então, se produzia e a mercadoria ficava parada. Então, o que se espera? De um movimento circular. Eu vou produzir, vou vender, para produzir novamente, pagar minhas contas, é o que se espera. Só que eles pegaram dinheiro emprestado, produziram e não venderam o suficiente para pagar esses empréstimos e continuar produzindo. Deu para entender? Vocês conseguem entender isso? Ó, eu fui lá, peguei o dinheiro emprestado para produzir um monte de caneta. Fui lá e fiquei 2, 3 meses produzindo. Eu não vendi o suficiente para pagar o empréstimo, para pagar os empregados e para manter essa produção. Se eu não fiz isso, o que vai acontecer? Eu não vou pagar essa dívida. E o banco vive de quê, gente? Não é do juro, do que ele empresta? E aí vai começar a acontecer, na metade da década, um movimento de manipulação, na verdade, acho que esse é o nome correto de falar, dos índices de venda dessas empresas. E é aí que vamos ter problemas na Bolsa no final da década. Por quê? Como que funciona a Bolsa de Valores? Eu tenho uma empresa e eu quero aumentar essa empresa. Então, eu vou pegar 40% dessa empresa e vou jogar para o mercado de ações. Você vai lá e vai comprar um pouco, sua amiga vai comprar outro pouco, seu pai vai comprar outro pouco, tá? E aí, por que você vai comprar essa ação da minha empresa? Porque eu emiti um relatório lá dizendo que a minha empresa tem uma capacidade enorme de produção e de venda, que eu vendo não sei quantos mil por ano, que a minha perspectiva é vender não sei quantos milhões no outro ano. Então, eu vou vender a imagem de uma empresa próspera através dos relatórios. Você vai ficar empolgado, vai lá e vai comprar as ações. Eu vou pegar esse dinheiro das suas ações e vou investir na minha empresa, aumentando ainda mais a produção. É isso que acontece na Bolsa de Valores. Acontece que eu fui lá, vendi essa parte, aumentei a fábrica, produzi mais, só que o meu produto não saiu. O meu produto ficou parado lá. O que vai acontecer se isso acontecer com várias empresas ao mesmo tempo? A bolsa vai quebrar. Então, foi isso que aconteceu em 1929, gente. A euforia do início da década de 20 fez com que no final da mesma década o sistema não se sustentasse por práticas deles mesmos, né? O protecionismo, a diminuição de compra de outros estados, as dificuldades de outros países, né? A dificuldade em se relacionar economicamente e um aumento absurdo na produção. Então, se eu não vendo, aquela mercadoria vai ficar parada, eu vou precisar pagar os custos dessa mercadoria, eu vou precisar pagar os empregados que produziram essa mercadoria e eu não vou honrar com os meus empréstimos. A partir do momento que eu não pago ao banco aquilo que eu peguei emprestado, não sou eu só que estou em crise, o banco também vai entrar em crise. Então, é uma bola de neve que vai provocar a quebra da bolsa, que é quando as ações caem e caem de forma absurda, valendo muito menos ou valendo nada do que aquilo que foi pago quando a empresa entrou para o mercado de ações. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam? Me dá um sinal, se entendeu ou não. Sim. Ah, ótimo. Então, olha só, essas ações entraram numa queda absurda, provocando a quebra da bolsa. Marcela, só isso pode provocar? Não, gente. Bolsa de valores é um sistema arriscado. Eu costumo dizer só quem tem dinheiro sobrando é que pode, né? Ou então que tenha coragem, assim, né? Que invista pouco também pode ser. Porque qualquer movimento pode prejudicar as ações. Sejam eles políticos ou climáticos, por exemplo, né? Uma palavra maldita por um presidente, como está acontecendo agora entre a China e os Estados Unidos, um terremoto, a pandemia, tudo isso provoca oscilações na bolsa. Aqui o que vai acontecer é o resultado de uma década inteira de ações protecionistas e incoerentes somadas à fragilidade de um sistema, que é o que vai fazer com que a bolsa quebre. Bom, uma vez a bolsa quebrou, o que vai começar a acontecer? Bom,
num dia, né, se registra desespero, suicídio, pessoas enlouquecem porque um dia tinha muito, no outro dia já não tinha nada. Investir uma vida inteira numa empresa, num mercado que de uma hora para outra simplesmente quebrou, faliu, né? A partir disso, o que nós vamos perceber no mercado estadunidense? Falta de empréstimos, redução do investimento e, consequentemente, na redução do consumo, né? Porque se eu, mesmo que eu ainda esteja empregada, se eu vou lá no rádio e ouço que uma crise muito grande quebrou a bolsa, eu vou parar de consumir. É o mais certo, né? Nesse momento que nós estamos vivendo agora, por mais que seja atrativo ir comprar uma roupa, eu vou comprar uma roupa para ir para onde? Se eu não estou podendo ir para lugar nenhum. E no futuro eu vou precisar desse dinheiro, como é que vai ser? Será que eu vou ter emprego? Tudo isso a gente fica pensando, né? Meu Deus, será que eu vou ter emprego ou será que eu não vou? Quem trabalha, quem está no mercado, sempre corre seus riscos. Então, é meio que óbvio que as pessoas vão se retrair. Eu não vou comprar agora, vou segurar. Só que a indústria precisava exatamente do contrário, precisava que eles consumissem, né? E aí há uma recessão, que é a diminuição, né, o atraso aí no consumo. Aumento da oferta dos países produtores de alimento e de matéria-prima e o colapso dos preços, né? Obviamente, com a quebra dessas empresas, o desemprego aumenta de forma considerável. Então, desempregados, as pessoas também não vão consumir. Até aqui, não existia leis trabalhistas que assegurassem as coisas para os trabalhadores, tá? Aqui não existia código de leis trabalhistas em canto nenhum do mundo. E é por causa da crise de 29 que a causa operária vai ganhar outro nível, que as coisas vão começar a mudar. Porque para salvar os países dessa crise, o Estado vai precisar intervir. E as pessoas só vão voltar a consumir depois que elas tiverem segurança, né? Então, o que vai acontecer em sequência, né? A deflação, a ação para diminuir o excesso de papel moeda em circulação, a desvalorização da moeda, isso é óbvio, né? Toda vez que um país está em crise no mercado internacional, a moeda dela vai cair, né? A adoção de medidas restritivas sobre o comércio e a capital, eles vão precisar repensar toda uma estrutura, né? E a primeira coisa que eles resolvem fazer é não pagar as dívidas, né? Todos os países que deviam suspendem o pagamento das dívidas para poder segurar as contas internas. Como os Estados Unidos era o grande mercador da época, todos os países que tinham relações econômicas com eles vão sofrer. O Brasil vai sofrer, Marcela? O Brasil vai sofrer. Nós estamos aqui no final do período oligárquico, o governo de Washington Luiz. O café brasileiro vai entrar numa crise absurda, vai se somar às ações oligárquicas de manutenção do café. Então, a nossa dívida externa era grande, o preço do café vai cair no mercado internacional, tanto é que uma das primeiras ações de Vargas é atear fogo no café estocado pelo governo brasileiro, né? Vocês já estudaram isso lá no 9º ano, daqui a pouco a gente vai recordar. E aí o mundo entra nessa grande depressão. O que foi isso? Grande depressão. A grande depressão é similar ao que estamos caminhando aqui, né? Eu não vou conseguir consumir, o número de desempregados vai aumentar de forma absurda, e vem a fome, vem a miséria, né? Então, olha lá, desemprego maciço, fome, miséria, ressentimentos nacionais, né? Principalmente a Europa. Poxa, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque eles agiram assim, né? Não precisava ter sido dessa forma, tão protecionista, impedindo o nosso desenvolvimento.
como a Europa estava se reconstruindo, a crise de 29 foi um soco na boca do estômago do europeu. Tanto é que ela é uma das principais justificativas para o surgimento do fascismo, né? Alguns países onde a democracia estava mais fragilizada, como é o caso da Itália, da Espanha, de Portugal, da Alemanha, as pressões conseguiram levar ao poder regimes políticos fascistas ou muito próximos disso, né? Que nós vamos falar na próxima aula como que o fascismo nasce, de onde ele nasce. O pensamento é esse. E uma coisa que eu preciso deixar claro aqui, quando eu falo de fascismos no plural, eu estou falando dos regimes totalitários, tá? Então aqui vai entrar o nazismo, o franquismo, o salazarismo, o Estado Novo de Vargas, que são governos com caráteres fascistas. Depois a gente vai aprender a reconhecer isso, tá bom? Na próxima aula. Como vamos solucionar isso, né? A partir de então, precisava-se criar uma política econômica diferente do que se vivia. Se o Estado era mínimo e chegou ao ponto dessa crise enorme no capitalismo, a partir de agora, o Estado precisaria intervir. Então, as políticas econômicas passam a intervir buscando o pleno emprego, a estabilidade dos preços, o crescimento econômico, o equilíbrio da balança dos pagamentos, né, para poder o quê? Potencializar, utilizando as riquezas nacionais para fazer com que as pessoas voltassem a ter estabilidade, tá? O que você deveria evitar nessa época aqui? O desemprego, então as ações vão tentar segurar, né, por conta das suas consequências sociais, a inflação. O que é a inflação? Quando fala inflação, vem o que na sua cabeça? Existe um conceito? Você sabe o que é inflação? Alguém aqui sabe me explicar o que é inflação? Não pode sair daqui sem entender o que é inflação. Vamos lá. Inflação é o seguinte: é quando o meu dinheiro perde valor no mercado. Vou te dar um exemplo. Eu ganho R$1.000 por mês. Exemplo. Eu separo todos os meses R$400 para fazer minha compra no supermercado. Só que eu sou extremamente organizada. Eu tenho uma lista fixa de produtos que eu vou consumir, com as mesmas marcas. E todo mês eu vou fazer a compra no mesmo supermercado, ok? Até aí tudo entendido. No mês de março, a minha compra deu R$392. Ótimo, sobrou R$8 para pagar o Uber. No mês de abril, a minha compra idêntica deu R$396. Já não dá mais para pagar o Uber. Não dá nem para mandar entregar em casa a compra, né? Dependendo do bairro onde você for morar. Só que aí em julho, eu continuei ganhando R$1.000 e continuei separando R$400 para fazer a mesma compra no supermercado, com as mesmas marcas no mesmo lugar. E a minha compra deu R$420. Isso é inflação. É quando o meu dinheiro ele vai perder valor na hora de consumir. Eu vou sentir isso dentro da minha casa, na minha mesa, né? Em cima dos produtos básicos de consumo. E o salário continua o mesmo, eu não ganhei nenhum real a mais. Então, eu vou ter que tirar de outro lugar para poder colocar ali na minha mesa, para continuar alimentando minha família, tá? Então, a inflação, ela passa o quê, gente? Ela passa medo, ela passa insegurança, tá? Outra coisa que o Estado queria evitar também era o excesso de importações, por conta da balança comercial favorável que eu expliquei para vocês. Um país só se mantém bem economicamente se ele vender mais do que comprar. Se ele comprar mais do que vender, economicamente ele vai estar abalado, ok? E aí? Bom, a crise foi em 29. Só em 33 que as coisas vão começar a mudar, tá? Com o presidente Franklin Delano Roosevelt, criador do New Deal, o novo acordo. O que foi isso? Vamos lá.
Página 28, por favor. Até aqui, eu falei para vocês que a economia estadunidense priorizava o Estado liberal. O capitalismo estadunidense preza por isso, né? Pelo liberalismo, a mínima intervenção do Estado. Só que a alternativa para solucionar o problema da crise de 29 foi exatamente a intervenção do Estado. Franklin Delano Roosevelt vai criar um pacote de intervenção do Estado na economia. Então, o Estado, o país, né, vai financiar, através dos seus recursos naturais, a reconstrução da sua economia. Tá? Olha lá. As práticas. Intervenção nos setores econômicos e financeiros. A intensificação da vigilância sobre as atividades bancárias e operação da Bolsa, para que ninguém forjasse informação sobre empresa nenhuma, né, para que as coisas ficassem transparentes, claras. Regulamentação das atividades das associações operárias e dos sindicatos, porque quem mantém essa estrutura toda é sempre o operário, é sempre o trabalhador. Quando eu coloquei a música Fábrica no início da aula, e eu convido vocês depois para ouvir e analisar essa música, eu queria trazer esse sentimento para vocês. O operário, o trabalhador, ele não é só aquele que produz dentro da fábrica. Ele é aquele que vai consumir mais, porque é a maioria. Não é a maioria patrão, é a maioria empregado. Se essas pessoas param de consumir, a estrutura toda cai. Geralmente, essas pessoas não conseguem consumir da forma como deveria aquilo que elas mesmas produzem, né? Será que todo trabalhador que produz um tênis da Puma, da Adidas, da Nike, usa esse tênis no seu dia a dia? Ele tem dinheiro para ganhar e pagar o custo desse tênis para todo mundo da família dele usar? Uma análise, né? Quem produz o iPhone sempre anda de iPhone? Outra análise. Todo operário pode usar o iPhone? Outra análise, né? Para manter isso, para reconstruir essa economia, o Roosevelt precisou dar garantias a esse trabalhador, dar garantias a esse operário. E é aí que vão surgir as leis trabalhistas. Outra coisa que ele faz aqui, ó, mudança no curso da economia por meio de distribuição de encomendas aos oficiais às empresas. O Estado vai começar a encomendar coisas para a indústria, pagar com dinheiro do Estado, para que essas indústrias voltassem a produzir, tá? Frente de trabalho para a realização de obras públicas. Foi aí a maior iniciativa da época. O que ele vai fazer? Ele vai desenvolver um projeto de desenvolvimento interno, construção de estradas, pontes, escolas, museus, e vai dar emprego para a multidão que estava desempregada. Essas pessoas empregadas, com a segurança de que teriam salário no final do mês, vão voltar aos poucos a consumir, tá? Subsídio para as terras em repouso. Então, o Estado vai emprestar dinheiro para que as pessoas voltem a produzir em terras que não estavam produzindo nada. Tá? Estabelece a carga horária semanal de 40 horas com o salário mínimo. Não existia salário mínimo antes da crise de 29. Agora vai precisar de ter um salário mínimo, para que as pessoas tenham segurança de planejar a sua vida, né? E aos poucos, obviamente, ele vai abrir o seu mercado para voltar a dialogar com os mercados internacionais. Isso começa a acontecer em 33. Você que já estudou história lá atrás, vai recordar aí que as leis trabalhistas no Brasil são de 1934, da época da Era Vargas, né? Então, nós vamos entrar numa onda porque era necessário recuperar a economia. Eu só vou conseguir recuperar a economia se o trabalhador tiver capacidade, poder e segurança para voltar a consumir. E é isso que vai acontecer aqui.
tá? As leis trabalhistas vão começar a surgir para dar segurança a esse trabalhador. E olha só que interessante. Isso só vai acontecer através do abandono do liberalismo, que é essa ideia que hoje circula muito no meio da política brasileira, né? De que o liberalismo seria ideal, que não sei o quê. E os Estados Unidos só salvaram a economia através da intervenção. Então, olha só, intervenção governamental na economia, grandes obras implementadas, política deflacionária, né, para diminuir a inflação, diminuição das importações, políticas sociais ganharam prioridade sobre as econômicas, sim, auxílio, como nós estamos agora dando às pessoas no meio da pandemia, como foi lá atrás com Bolsa Família, ainda é, redistribuição de renda, auxílio, para que essas pessoas consigam consumir, tá? Em toda parte, o nacionalismo econômico estimulava o exclusivismo comercial. A ideia de que o estadunidense precisaria consumir os produtos estadunidenses e reativar aí a sua economia, tá? 1933 começa a ser implantado o New Deal e Roosevelt começa a buscar esse desenvolvimento interno para salvar a economia. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939. 6 anos, né? Não é tempo suficiente para a recuperação efetiva da economia de um país. Então, os Estados Unidos consideram que a Segunda Guerra, da forma como foi, somada ao ataque que eles vivem em 41, foi uma traição do mundo, principalmente dos japoneses e dos alemães, contra eles, porque eles ainda não estavam, né, 100% recuperados quando isso acontece. Para fechar, a gente tem aqui 3 minutos, eu preciso dizer o que aconteceu na União Soviética enquanto isso acontecia nos Estados Unidos. Por quê? Em 1922 nasce a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, reestruturando uma nova geografia, estruturando uma nova geografia na Europa. Só que, enquanto o capitalismo vivia essa crise, por conta das alianças feitas dentro da União Soviética, entre esses estados soviéticos, eles conseguiram evitar que a crise chegasse lá como chegou no resto do mundo. Então, foi um momento de potencialização da União Soviética, tanto é que no final da Segunda Guerra Mundial, ela vai estar do lado dos Estados Unidos como potência. Olha lá, enquanto a maioria dos países buscavam recompor da depressão, a União Soviética entrava numa fase de industrialização rápida e intensa. E é aí que eles vão viver o que chamamos na história deles de planos quinquenais, que estimulavam a produzir, como produzir, né? O que produzir, como produzir e como distribuir. Fazendo aí o que chama de planificação, né, do mercado. Tentando utilizar os instrumentos do Estado para manter um nível social estável. Então, como eles não tinham relações intensas com o mercado capitalista, eles conseguem segurar a onda no desenvolvimento interno. Aqui algumas imagens, né, da crise de 29. O desespero que toma conta. Aqui os albergues, né, que tinham na época para dar sopa para as pessoas que estavam morando nas ruas. E é isso, gatinhos e gatinhas. Há alguma dúvida aqui? Todo mundo colocou a presença? Quero saber das dúvidas. Alguma dúvida? Marcela, aí você já acabou o capítulo, não, né? Não, eu só falei da crise de 29. Na próxima aula, aqui, mas a metade dele já tem atividade já, se você quiser começar a fazer. E na próxima aula nós vamos falar dos fascismos. Tá? Está acabando o livro 4, mas no caso a gente não tem o livro 5 ainda. Vocês vão receber. Ah, tá. Mas aqui Como sempre, a Marcela adiantada, né, gente? Não, a Marcela não está adiantada. A Marcela está no lugar certo. Mentira, eu estou atrasada, na verdade. Vocês vão receber a próxima apostila.
Também não tem muita coisa para ficar enrolando, né, gente? A gente vai precisar acelerar esse conteúdo aí, fazer outras atividades. Vamos ver. Vocês estão bem? Estão tranquilos? Estão animados? Estão estudando ou estão enrolando? Um pouquinho dos dois. Ah, sei. Ai. Até segunda-feira, então, se Deus quiser, acompanhem tudo lá no Alunos Book, tá bom? Tô com saudade de vocês. Fiquem com Deus. Beijinho. Valeu.